Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais, é mais em tudo. Trilhando a História. Bom, pessoal, depois a gente ter pego uma estrada de mais ou menos 45 quilômetros que liga Guajará-Mirim a essa localidade aqui próximo a Cachoeira Esperança, nós vamos pegar uma balsa, atravessar o rio Iata, e um rio que também tem a ver com a localidade do Iata lá em Guajará-Mirim, no Brasil, na colônia agrícola, e a gente continua nessa carreteira, nessa estrada de chão, em busca de uma aventura e para mostrar para vocês um pouco da história de algumas pequenas localidades, como por exemplo Cachoeira Esperança, que é uma cidade histórica que também tem uma relação muito importante com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. E agora, nesse frio danado que a gente pegou aqui na Bolívia, vocês vão nos acompanhar nessa nova aventura. Sei que saíste das águas do meu rio e és Iara, do lago sereno do meu coração. Bom, pessoal, nosso carro vai pegar uma pequena balsa. É um tipo de transporte típico aqui nessa região, não tem essa ponte que liga esse ponto da localidade ao outro lado, onde a gente vai para Cachoeira Esperança. Nosso motorista vai embarcar agora nessa pequena balsa, muita aventura e, claro, a gente não pode deixar de mostrar isso para vocês, essa grande aventura aqui em território boliviano, indo em direção a Cachoeira Esperança. Só pra te homenagear as cachoeiras com as suas quedas, entoam música em teu louvor. Bom, nessa travessia aqui no rio Iata, nós ficamos bastante impressionados pela preservação das matas ciliares que nós temos aqui na região. E o que é legal também, que apesar de visivelmente preservada a floresta em equilíbrio, e claro, a harmonia que existe nessa região, até com a comunidade que vive aqui, esse transporte muito comum, muito típico, aparentemente inseguro, mas tranquilo na travessia. E acredito que por ser um rio de não muito movimento, né? Não tem marolas, não tem uma velocidade que possa proporcionar algum perigo, esse meio de transporte é muito comum, típico dessas comunidades que sobrevivem justamente dessa travessia e se mantêm aqui nas proximidades do rio, preservando o meio ambiente. Bom, pessoal, chegamos então aqui em Cachoeira Esperança. Essa localidade começa a ser conhecida na história da Bolívia a partir do pesquisador boliviano José Agustín. A partir daí, percebeu-se, claro, todas as dificuldades que existem, desde a ligação do rio Madre de Dios, que vem do Peru, até essa região do Beni, e um pouco mais abaixo, o Beni ao encontro do Mamoré, que vai então em destino ao nosso conhecido Rio Madeira, que vai para Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Deste lado em que nos encontramos, se é denominado departamento de Beni, do outro lado, departamento do Bando, ou seja, o estado boliviano de Pando e o estado boliviano de Beni. Dom Nicolas Soares, essa figura histórica e tido como um grande herói dessa região de Guajará-Mirim, que no passado se chamava Puerto Sucre, fez um grande investimento nessa localidade, que acaba se transformando na sede dos seus empreendimentos. Nicolas Soares Dal vivia principalmente da extração e produção do látex, da borracha, extraído da Herbias brasiliensis. Naquele período, a grande dificuldade era escoar essa produção
para o Oceano Atlântico. E claro, os grandes obstáculos justamente eram as corredeiras. Alguns historiadores, como Manuel Rodrigues Ferreira no livro Ferrovia do Diabo, chega a citar que praticamente a estrada de ferro ou madeira Mamoré foi construída no Brasil para beneficiar diretamente as grandes empresas de Nicolas Soares Dal, conhecido na Bolívia como o Rei da Borracha. Nossa idade, um encantamento. Na cidade, um canto, um momento. Nessa região, Nicolas Soares tentou trazer boa parte da estrutura pré-moldada dos Estados Unidos, como essas casas avarandadas que acabamos de observar agora há pouco. Mas também ele se preocupou com outros detalhes, principalmente com a arte e com a cultura, como entretenimento para os seus trabalhadores e também para aqueles que visitavam Cachoeira Esperança, já que aqui também você já possuía hidroaviões que aterrizavam aqui nos rios da localidade. E aqui falamos então do Teatro Pando, ou Teatro General Pando, em homenagem ao ex-presidente boliviano. Esse teatro teve a apresentação de muitos artistas da Europa. E o General Pando seria um personagem importante homenageado pelo Nicolas Soares Dal através dessa grande estrutura que representa a arte em meio à floresta amazônica do lado boliviano. E agora a gente vai mostrar um pouco sobre essa história para vocês aqui no Trilhando a História. Super é nossa festa, aqui o amor migrante, parceiros de infância, hoje amantes. Nicolas Soares também pensou na arte e na cultura. Isso servia para entretenimento, para os seus trabalhadores, para amigos, pessoas de sua confiança aqui nessa região. Inclusive, segundo a história aqui da localidade, artistas ingleses e franceses faziam apresentações especiais para esse público tão seleto em meio à floresta amazônica. Algo muito interessante na cultura amazônica, a associação sempre dessas riquezas e concentrações, principalmente em relação à agumífera, a borracha, acabou possibilitando, no entorno dessas localidades, uma valorização da arte servindo de entretenimento. Mas a grandiosidade não fica pelos seus pequenos detalhes e pela sua grandeza histórica, mas sim por em meio a essa grande floresta ter possibilitado a esses trabalhadores que viviam aqui, nessa região tão distante dos centros políticos bolivianos, a ter um contato com a arte e com a cultura. Uma curiosidade aqui em Cachoeira Esperança é essa miniatura de trator. Esse pequeno trator, segundo informações de moradores aqui da região, era muito utilizado para limpar os jardins da dona Judite Soares, esposa do Rei da Borracha, Nicolas Soares. E é interessante como a comunidade teve a percepção de preservar parte desse patrimônio histórico, mantendo ele aqui como monumento, em lembrança aos períodos áureos da produção de pelas de borracha aqui na região de Cachoeira Esperança. E o que é mais interessante, além dessa pequena estrutura ou monumento, temos um outro aqui que revela a relação de religiosidade, né, e ao mesmo tempo com a economia local aqui em Cachoeira Esperança. A figura de Jesus, uma imagem de um santo sobre uma pela de borracha. Além disso, também uma estrutura de uma igreja constituída e construída sobre uma grande rocha, a Igreja Santíssima Trindade, que inclusive a própria Judite Soares, esposa de Nicolas Soares, era devota, por isso a construção da mesma aqui em Cachoeira Esperança.
Aqui em Cachoeira Esperança, assim como em Porto Velho e Guajará-Mirim, também temos uma ferrovia. Tudo bem que essa ferrovia tem apenas 10 quilômetros, nem se compara aos 366 quilômetros da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas por que essa locomotiva? Por que essa miniatura de locomotiva existe aqui em Cachoeira Esperança? Por volta de 1910 a 1911, foi construído esses 10 quilômetros justamente para superar as corredeiras de Cachoeira Esperança. A cachoeira que existe aqui em frente à comunidade, ao Rio Bene, no caso, impossibilitava a navegação das embarcações que traziam as gumíferas, a goma, a borracha, as pelas e também o quinino das regiões do Bando e Pene, para descer até o encontro do Rio Mamoré e levar através da estrada de ferro até Porto Velho e daí para o Oceano Atlântico, tinha que também superar essa pequena corredeira. Então, justamente, a justificativa dessa pequena locomotiva e de sua pequena estrada de ferro de 10 quilômetros, para superar a Cachoeira Esperança. É importante para todos nós conhecer um pouco mais sobre a história dessa localidade em território boliviano e entender por que existe essa relação da estrada de ferro Madeira-Mamoré no Brasil com a Bolívia. Tudo a ver. Como nós já falamos, essa ferrovia foi construída justamente para beneficiar os Soares Hermanos. O Nicolas Soares, o grande rei da borracha, que tinha essa dificuldade de escoar sua produção de gumíferas, de pelas de borracha, de goma para o Oceano Atlântico. Por isso esse acordo, através do Tratado de Petrópolis, envolvendo, claro, a Revolução Acreana, que acabou aí possibilitando a anexação do estado do Acre para o Brasil, aí, claro, o surgimento dessa ferrovia. A gente fica muito feliz em perceber que aqui em Cachoeira Esperança houve uma preocupação de se manter parte da sua história preservada, no caso essa locomotiva. Agora a gente vai sair daqui e vamos agora com destino a uma antiga estrutura de uma termoelétrica também construída na época, que proporcionava energia elétrica para a região e claro, vocês vão nos acompanhar nessa aventura aqui em Cachoeira Esperança, no Trilhando a História. Quanto mais a gente conhece o sítio histórico de Cachoeira Esperança, mais ficamos surpreendidos. E claro, cada vez mais se fortalece a ideia de que realmente Nicolas Soares era o rei da borracha, principalmente pela concentração financeira que ele possuía a partir da venda das pelas de borracha, que proporcionou a constituição de uma grande estrutura, grande mesmo. Vamos observar então o que nós temos aqui, uma grande termoelétrica construída no início do século XX, que proporcionava, nessa região em meio à grande floresta amazônica do lado boliviano, energia elétrica para a cidade fundada por Nicolas Soares Dal. Você tinha um hidroavião, você tinha hospital, você tinha teatro, você tinha cinema, telefone, energia elétrica, locomotiva, ou seja, tudo aquilo que em outras regiões do território boliviano era difícil de se encontrar, mas aqui em Cachoeira é algo muito comum e a gente percebe esse grande legado e essa estrutura histórica que ficou e que permanece na vida, na lembrança e na memória de todos aqueles que vivem nessa região. No fundo não. Eu tenho uma pedra no meio do seu caminho, mas tem alguma coisa... Bom, pessoal, o Trilhando a História vai encerrando hoje aqui o seu dia. Espero que todos vocês tenham gostado da programação de hoje, conhecendo um pouco mais sobre a cidade histórica de Cachoeira Esperança, aqui em território boliviano, e tem tudo a ver com a história da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aguardo todos vocês na semana que vem para conhecer um pouco mais sobre a história desse lugar tão fantástico em meio à floresta amazônica em território boliviano. Até mais, até o próximo Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo.
Trilhando a História.